E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. Vocês devem estar entendendo nada. Ué, o vídeo do Adriano vai ser uma thumbnail. Não, gente, o vídeo não vai ser uma thumbnail, né? Porém, vai ser sobre o que está nesta thumbnail aí, ó. Governo Lula abraçou de vez a luta pelo fim da escala 6x1? É uma pergunta, tá? Bom, para quem não sabe, este vídeo aí é um vídeo do canal Farol Brasil Paralelo. Voltando aqui para a thumb, então, o governo Lula abraçou de vez a luta pelo fim da escala 6x1? E notem que abaixo está mais uma prova do mito da correlação de forças, ou seja, Jones Manuel vai provar neste vídeo aqui, de 18 minutos e 48 segundos, que a correlação de forças é um mito. Olha, e eu mal posso esperar, porque o único mito que eu conhecia era o Bolsonaro. Agora tem a correlação de forças também, então é Bolsonaro e correlação de forças. Tá bom, tá bom. É esse vídeo aí que eu vou reagir, tá aí na tela, ó, do meu lado aqui, ó. Sou meio... Não, é aqui, aqui. Caraca, se eu dependesse disso aqui, pronto, tá aqui, ó. Esse vídeo aí, pequenininho. E vamos lá, ver o Jones Manuel provando que a correlação de forças é um mito. Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é o governo Lula... Caramba, peraí, gente, rapidinho, tem que botar o fone. Tem que botar o fone para me ouvir o retorno, e eu esqueci, tá vendo? Esse negócio de gravar sem edição dá merda, mas tá bom, vai assim mesmo. Como eu não vou editar, o vídeo vai sem edição, então vai com isso aqui, não tem problema não. Paciência, vai demorar nada, é só um pouquinho. Igualzinho o voto do Fux. Pronto. Vamos lá. Jones Manuel. Abraçou a luta pelo fim da escala 6x1? Será que abraçou, gente? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. E aqui abaixo também. Não, essa semana, né, tá aí em toda a mídia Ó, Pix. Tô brincando, gente. Mas vamos lá. E não só nas redes sociais, na mídia dita progressista, que o governo Lula tomou uma atitude, né? O debate sobre o fim da escala 6x1 estava parado na subcomissão liderada pelo deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará. O deputado Luiz Gastão fez a proposta de, basicamente, reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais, mas não acabar com a escala 6x1, né? Então, poderia diluir essas 40 horas semanais na mesma escala 6x1. Até aqui, verdade, né? Realmente eu trouxe, inclusive lá na Folha em Foco, eu trouxe essa pauta aí. Deputado Luiz Gastão querendo manter a escala 6x1. Então, até aqui... Diga-se de passagem. E o Luiz Gastão fazia uma proposta que, inclusive, a gente debateu aqui no canal, que esse seria o caminho da burguesia, viu, gente? Quem acompanha aqui o canal há muito tempo sabe que desde o começo desse debate a gente falou, o caminho da burguesia vai ser muito claro. Eles vão querer propor desoneração da folha de pagamento, o que é terminar de quebrar, de destruir a previdência social no Brasil, né? Então, segundo notícias que circulam em toda a mídia burguesa, o governo Lula vai apresentar uma nova iniciativa por fora da subcomissão liderada pelo Luiz Gastão para acabar com a escala 6x1 na seguinte dinâmica, né? Seria uma escala de mudança temporal. A dinâmica seria, deixa eu só aqui abrir a matéria para citar o dado certinho, uma proposta de transição em que a jornada de trabalho cairia de 44 para 42 horas em 2027 e 40 horas em 2028. E a partir de 2028 não teria mais a escala 6x1, né? Na lógica de 40 horas semanais, mas garantido que o trabalhador tenha direito a 2 dias de descanso semanal. Isso sem redução de salário, teoricamente, e sem desoneração da folha de pagamento. Aí aqui a gente precisa fazer um debate que é muito objetivo. Vamos lá, presta atenção, que isso é muito importante. A gente debate aqui no canal há muito tempo como é mentira esse mito de que o governo Lula não consegue fazer nada porque o Congresso é conservador, ou então porque o governo Lula toma medida de direita por causa do Congresso. Vamos lembrar que o governo Lula, por exemplo,
tem um papel fundamental nas tentativas de privatização da Transurb, no Rio Grande do Sul, e no metrô de Recife, em Recife, assim como na privatização da Compesa, aqui em Pernambuco, dado que a Transurb... Será que o Johnny está falando sobre aquela PPP do metrô de Recife, que segundo ele, o contrato não previa algumas questões, e aí quando a gente foi ver, não existe contrato ainda? Deve ser dela que ele está falando. Mas já que o Jones tocou nesse assunto, gente, nesse assunto de que é um mito essa questão de que o Lula não pode fazer nada, porque o Congresso barra, já que ele tocou nesse assunto aí, primeiro lugar, ninguém aqui nunca disse que o Lula não pode fazer nada pelo Congresso, por causa do Congresso. O que a gente diz é que a correlação de forças impede que o Lula transforme o Brasil numa terra do nunca, como a gente queria, né, Jones? Mas assim, eu vou tirar o Jones da tela um pouquinho e vou compartilhar na tela para vocês uma matéria. Vocês lembram do PL da devastação? Vocês lembram? Quem lembra aí do PL da devastação? Eu sei que isso é um vídeo gravado, mas se você estiver no chat aí, coloca aí que eu vou estar dando uma olhada no chat. Eu vou compartilhar a tela aqui, ó. Tá vendo? Vocês lembram do PL da devastação? Deixa eu aumentar a fonte aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui. O Lula, ele implementou ali 59 vetos em cima do PL da devastação, que, na verdade, é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, e dos quais o Congresso derrubou 52 vetos dos 59, né? Tá aqui, ó. Ou seja, o Lula vai lá e veta a maior parte das questões de uma lei que vai ferrar com o nosso meio ambiente. O Congresso vai lá e derruba a maior parte disso. Derrubou 52 dos 59 vetos. Mas isso porque não existe, segundo o Jones Manuel, essa coisa de não poder fazer nada por causa do Congresso, não existe não, né? E, gente, eu estou citando aqui, sinceramente, eu estou citando aqui o PL da devastação como exemplo, mas eu poderia citar muitos outros exemplos. Quer ver um outro exemplo? PL antifacção. Quem não lembra aí? É recente, esse é mais recente que o PL da devastação. O PL antifacção, o texto original do governo, né, previa um combate mais inteligente ao crime organizado. Aí, segundo o Jones Manuel, não existe correlação de força. Aí o que o Hugo Mota, presidente da Câmara, fez? Deu a relatoria do PL para o Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública do Tarcísio, em São Paulo, que transformou o PL, que era um texto original do governo, numa aberração, né? Queria equiparar facção criminosa a narcoterrorista, queria enfraquecer totalmente a PF, na verdade, continua enfraquecendo na questão de recursos, né? De recursos apreendidos ali que iriam para a PF, que joga mais para os estados, enfim. Uma série de questões que prejudica a PF, uma série de aberrações, sendo que o texto original do governo não previa nada disso. Mas, segundo o Jones Manuel, não existe correlação de forças, né? Pois é. Mas vamos voltar com ele para a tela aqui, ó. Deixa eu botar um layout melhorzinho. Vamos lá. Vamos continuar ouvindo a construção do Jones, né? É federal, o metrô do Recife é federal e a privatização da Compesa só sai do papel com financiamento de 2,7 bilhões de reais do BNDES, perfeito? Então, se criou essa desculpa de que o governo Lula não é um governo de esquerda porque Lula queria ser e não é por causa da correlação de forças no Congresso. A gente debate aqui faz muito tempo que parte de um pressuposto falso nunca demonstrado, que é o governo queria ser de esquerda. E aí, normalmente, se usa como argumento o passado de Lula, né? O passado, inclusive, de 30, 40 anos atrás, do Lula sindicalista, do Lula da campanha de 89, desconsiderando que foi o primeiro e o segundo governo Lula, desconsiderando o que é o PT e o Lula nos últimos 20 anos, né? Ao mesmo tempo, a ideia de que o executivo perdeu o poder, que não pode fazer nada frente ao Congresso, também é falsa. E aí veja, gente, quando a gente faz esse debate, a gente não está dizendo que o Congresso não é um problema, viu? A gente não está dizendo que o Congresso reacionário, como é em sua maioria,
não é um problema, que os 50 bilhões de emenda parlamentar que Não. o Congresso controla hoje não... Assim, a gente não está dizendo que é um problema, não, né? Ele acabou de dizer que esse negócio de que não pode fazer as coisas é um mito, isso é mentira, que o Lula poderia fazer, e aí isso beira a sociopatia. O cara acabou de dizer que esse negócio de botar desculpa no Congresso, isso é mentira, que o Lula podia fazer muito mais, inclusive acusa o Lula de não ser de esquerda, de querer ser de esquerda, mas não poder, e isso é um mito, né? Porque o Lula não quer ser de esquerda, segundo o Jones, mas ele não disse nada, né? Não disse nada disso. Não é problema, não. São um problema, que o papel agressivo e ativo de uma maioria parlamentar coordenada por figuras como Arthur Lira não é um problema. A gente nunca disse que é um passeio no parque, que é tranquilo, que é fácil lidar com o Congresso. O que a gente disse é que o governo Lula é neoliberal por opção ideológica, né? E aí, veja, quem reforça essa percepção é o ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad deu uma entrevista para o Estadão, tá lá no canal do YouTube do Estadão, coloca... Assim, esse react aqui não vai ser de deboche, não, tá, gente? Vai ser um pouquinho mais sério. Eu gosto de fazer um pouco de deboche, igual eu fiz no passado lá com o Mauro Lopes, mas esse aqui eu vou fazer sério, tá? Assim, o Jones Manuel acabou de dizer que o governo Lula é neoliberal por opção ideológica, correto? Eu vou mostrar uma coisa aqui. Aliás, eu quero mostrar duas coisas agora para vocês, tá? Rapidinho. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão me assistindo aqui. Deixa eu achar aqui o site do Gov. Vamos lá. Deixa eu botar os investimentos aqui. 300 bi, né? Ó. Tá aqui. Nova Indústria Brasil. Tá aqui, achei. Vamos lá. Deixa eu tirar o Jones da tela mais uma vez e colocar o site do Gov, que eu gostaria muito de fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Qual pergunta, Adriano? Qual pergunta? Deixa eu mudar o layout aqui, senão eu vou ficar tampando aqui o conteúdo, né? Deixa eu ver aqui o layout. Tá? E isso é porque o StreamYard é mais intuitivo, hein? Imagina se não fosse. Pronto. Não, também não. É melhor botar esse aqui, ó. Melhor esse aqui que aí não tampa. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Tá aqui, ó. Um governo neoliberal investe 300 bilhões de reais para ressuscitar a reindustrialização do país? Senhoras e senhores, bem-vindos ao NIB, tá aí. Nova Indústria Brasil. Tô aqui no site do Gov, tá? Gente, sempre que vocês quiserem se informar sobre essas questões que o Jones cita aí, vai nas fontes oficiais. Não acredita no Jones e não acredita nem em mim também. Vai nas fontes originais. Vamos ver quem está certo? É o Jones ou é o Adriano? Vamos nas fontes oficiais consultar. Não precisa acreditar nem nele nem em mim. Não acredita em mim também não. Tudo que eu falar aqui, vai nas fontes oficiais conferir, tá? Tá aqui, ó. Nova Indústria Brasil, que tem metas até 2033, tem 6 missões, inclusive. Quais são essas missões? Deixa eu ver se eu acho aqui as missões. Tá aqui, 6 missões, ó. Estruturado em 6 missões. Quais são essas missões? Ó. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, ou seja, visa aumentar para 50% a participação da agroindústria no PIB agropecuário, alcançar 70% de mecanização na agricultura familiar e garantir que pelo menos 95% das máquinas e equipamentos utilizados sejam de fabricação o quê? É o quê? Peraí. Exigência que 95%, tá aqui, deixa eu frisar aqui, exigência de pelo menos 95% das máquinas e equipamentos utilizados sejam de fabricação o quê mesmo, gente? Vocês estão conseguindo ler aí? Nacional. Um governo neoliberal faz isso? Será? Olha a segunda missão aqui, ó. Suprir 70% das necessidades nacionais de produção de medicamentos, vacinas,
equipamentos e dispositivos médicos, materiais e outros insumos e tecnologias em saúde. Aqui, ó. Infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade sustentáveis. Objetivo diminuir em 20% o tempo de deslocamento de casa para o trabalho e aumentar em 25% o adensamento produtivo na cadeia de transporte público sustentável. Transformação digital da indústria, bioeconomia, descarbonização, transição, segurança energética. Gente, tecnologias de interesse para a soberania e a defesa nacionais. Aqui, ó, almeja alcançar autonomia de 50% na produção de tecnologias críticas para a defesa. Isso inclui começar, coisa que o Brasil nunca fez, preste atenção, gente, começar o refino dos minérios críticos que a gente tem, minerais raros, aquele conjunto de 17 minerais raros, as terras raras. O Brasil ele tem a segunda maior reserva do mundo, mas ele não refina. Até agora, o NIB prevê isso também, tá? Então, assim, aqui, ó. Será? Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, tá? Será que um governo neoliberal ele faz isso aqui, que eu acabei de mostrar para vocês? Faz. Investe 300 bilhões de reais, ressuscita a reindustrialização do país, inclusive com exigências de maquinário nacionais? Não sei. Perguntem lá para o Jones, nos comentários dos vídeos dele, se um governo neoliberal faz isso, tá? Perguntem lá. Mas vamos voltar aqui ao Jones Manuel na tela. Tá aqui, vamos lá, vamos continuar. Aí na tela, Maxwell, em que ele diz categoricamente que ele não toca uma agenda de ajuste fiscal, de equilíbrio das contas públicas, né, uma agenda de austeridade neoliberal por pressão do mercado, mas sim por convicção, e que, antes dele aceitar o cargo de ministro da Fazenda, ele apresentou esse plano de austeridade para o presidente Lula, e o presidente Lula aprovou. O Haddad fala isso, inclusive, desde o começo do governo. Isso por um lado. Por outro lado, o que a gente debate é o seguinte: o Congresso é difícil, o Congresso é reacionário, mas o Brasil ainda é um país presidencialista. O Executivo tem... Tá bom, ele disse que o Haddad mostrou um plano de austeridade fiscal e o Lula aprovou. Deixa eu ver se eu entendi aqui a lógica do Jones Manuel. Então, quem manda no Brasil, né, os poderes do Brasil são Haddad e Lula. O Haddad apresenta um plano, o Lula aprova e esse plano é implementado automaticamente. Ou seja, na equação do que o Jones Manuel acabou de dizer aí, não existe Congresso Nacional, né, com Câmara e Senado, não existem outros poderes. Por exemplo, se um plano for inconstitucional, o STF, que é a nossa instância máxima do poder judiciário, guardião da nossa Constituição, pode barrar, como barrou, por exemplo, a manutenção do mandato da Carla Zambelli, feita pelo canalha do Hugo Mota. Então, assim, para o Jones Manuel, nada disso existe. Existe o Haddad, existe o Lula. O Haddad chega: Lula, eu tô a fim de colocar isso aqui, ó. O que tu acha? O Lula olha, pô, manda ver, tá muito bom, tá aprovado, manda ver, bota em vigor amanhã. Amanhã já tá valendo em todo o país. Será que é desse jeito, gente? Será que é desse jeito? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Que parece que o Jones, mais uma vez, está viajando na maionese aí, né? Vamos lá. Buscar as leis, né? Vamos lá. Tem muita coisa aqui, mas eu gosto de ir nas fontes oficiais, tá? Deixa eu achar aqui um site oficial. Vamos lá. Pronto, acho que assim a pesquisa vai ficar melhor, o filtro melhor.
Ah. Não, Constituição completa não precisa. Ver. É por isso que eu gosto da inteligência artificial. Vamos lá. Porque ela faz um resumo, então não precisa estar buscando assim, né? Porque são muitos sites, né, gente? Mas vamos lá. Ai, 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 ai. Deixa eu compartilhar a tela aí com vocês. Vamos lá. Deixa eu tirar o Jones da tela e colocar aqui os Gemini. Nosso Gemini. Vamos lá. Olha o que eu fiz com o Gemini aqui para ficar mais fácil, para ficar um resumo mais bem detalhado para vocês. Eu fiz isso aqui, ó. Leis de austeridade que obrigam o presidente a ter austeridade. Aqui, ó. Aqui, ó. No Brasil, o presidente da República não pode gastar livremente. Ele é submetido a um conjunto de normas jurídicas conhecidas como arcabouço fiscal ou regras fiscais, né? Que visam garantir que o governo não gaste mais do que arrecada ao longo prazo. Ou seja, só aqui já cai por terra essa questão do Jones dizendo que isso seria escolha do Lula. Vamos lá. Principais leis e mecanismos que impõem essa austeridade. Começando pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Está aqui, ó. Lei Complementar número 101 do ano 2000. É o pilar da austeridade fiscal no Brasil. Ou seja, não foi o Lula que fez essa lei, né? Ela estabelece que a gestão fiscal deve ser planejada e transparente. E aqui, o que vai incluir dentro dessa lei? Está aí, ó. Limite de gastos com pessoal, corrente, o presidente não pode gastar mais do que 50% da receita líquida com folha de pagamento da União, equilíbrio de contas, se as metas de arrecadação não forem atingidas, o governo é obrigado a efetuar o contingenciamento, ou seja, bloqueio de verbas, mas é o que está escrito aqui? Ele tem escolha? Não, é obrigado, né? Obrigado a efetuar o contingenciamento, ou seja, bloqueio de verbas. A proibição no final do mandato. Nos últimos 180 dias de governo, o presidente é proibido de contrair despesas que não possam ser pagas no mesmo ano. Vocês sabiam dessa? Agora vamos lá. A Lei Complementar 200, que é o arcabouço fiscal, novo, NAF, né? Que substitui o antigo teto de gastos. Está aqui o limite do crescimento, a banda de crescimento, gatilhos de ajuste, regra de ouro, né? O conceito é simples: o governo só pode se endividar para fazer investimentos, ou seja, obras, ou para pagar dívidas anteriores, nunca para manter a máquina funcionando no dia a dia. Aí a gente tem aqui uma tal, né, de lei de diretrizes orçamentárias. O que se vai dizer essa lei? Todos os anos o Congresso aprova a LDO, que define a meta de resultado primário. O presidente é obrigado a perseguir essa meta. Se ele desrespeitar sistematicamente essas normas sem autorização, pode responder pelo que mesmo? Peraí, como é que é? Pelo que ele pode responder? Tá aqui, ó. Crime de responsabilidade, o que é a base para um processo de impeachment. Eu falo isso para vocês em diversos vídeos, mas como a galera fica falando, mas é só você falando, prova, tá aqui. Tá aqui, eu estou trazendo o Gemini e fazendo um apanhado para vocês, que é a inteligência artificial do Google, ou seja, literalmente eu estou dando um Google aqui para vocês, né? E aqui está o resumo das regras de austeridade, né? O que controla a penalidade por descumprimento, né? Gastos com pessoal, dívida, multa e crime de responsabilidade, aqui, ó, dentro do arcabouço. Crescimento anual de despesas, gatilhos de contenção de gastos, regra de ouro, que é o endividamento público, impedimento de realizar operações de crédito, LDO, meta de saldo anual, bloqueio de verbas, ou seja, gente, assim, pelo que o Jones fala, deixa eu voltar aqui para a tela, pelo que o Jones fala, o que
parece. O que o Jones passa? O Jones passa, o Lula governa com austeridade porque ele quer. Ele acabou de dizer, inclusive, a escolha ideológica do Lula. E não é. São escolhas legais. É lei, Jones Manoel. É lei. Existem leis que faz com que o PT, o Lula ou qualquer um outro, você pode ressuscitar lá os soviéticos que são seu líder, não sei, ressuscita o Stalin e bota ele aí para você ver. Se ele não cumprir essas leis, o Stalin, André, se ele não cumprir, ele vai ser impeachmentado. Ele vai ser derrubado. Não tem essa. É simples assim, não é escolha, cara. Então, isso daí que o Jonas está fazendo para vocês, jovens e tal, que assistem o conteúdo dele, isso tem nome. Isso chama-se desonestidade intelectual. É desonestidade pura, tá? Mas vamos continuar ouvindo aqui. Capacidade de pautar a agenda política do país. O executivo, o presidente da República, tem capacidade de dar o direcionamento dos conflitos políticos do país. E isso não significa que ele vai ganhar todas, mas tendo uma proposta de país ativa e positiva, fazendo uma política de politização e mobilização, ele vai ganhar várias. Inclusive, a gente até ilustrou aqui no canal isso com vários exemplos. E aí, mas só para reforçar o argumento, né? Por exemplo, se o presidente da República hoje começasse uma campanha para estatizar o sistema bancário, ele conseguiria? Provavelmente não. Por quê? Esse é o tipo de medida que precisa não só de apoio popular difuso, desorganizado, precisa de apoio popular organizado da classe trabalhadora a partir de sindicatos. No passado tu já falou isso, né? Operários, muito organizada e muito mobilizada. Mas se o presidente da República começa uma campanha agora para reduzir a taxa de juros para as famílias e pequenas e médias empresas, reduzir o spread bancário e mobiliza a Caixa e o Banco do Brasil, ele ganha? Sim, ele ganha. Ele ganha essa disputa. Porque o mercado privado, a banca... Mas, gente, isso não se sustenta. Eu vou mostrar também como o pessoal fica falando. Engraçado, eu não vi o Jones colocar nada na tela aí até agora, é só a palavra dele. Aí quando eu vou falar com as minhas palavras, eu não posso. Sou impedido de falar. Não, Adriano, tu tem que mostrar alguma coisa. Não vejo o Jones mostrar nada, mas eu vou mostrar. Tudo bem. Isso que ele está falando é mentira, tá bom? O Lula vem pressionando, o Galípolo vinha dando várias declarações antes das reuniões do Copom, que os juros no Brasil já podia estar mais baixos. Haddad e Gleisi criticaram publicamente o Galípolo por ter mantido, pelo Copom ter mantido essa taxa em 15, e ainda assim não adianta. Não adianta por quê? Porque o Banco Central, gente, é independente. O Banco Central, desde 2021, é independente. O Copom não tem que seguir ordens do presidente da República. Não tem essa de pressão. Pressão é feita, quer ver? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá? Vou mostrar para vocês. Lula critica manutenção da Selic em 15. Tanto Lula, gente, tanto Lula quanto o Haddad, quanto a Gleisi, eles já vinham criticando publicamente essa questão do Haddad. Tá aqui, ó. Tá aqui. Na penúltima reunião do Copom, por exemplo, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou tirar o Jones Manoel e vou botar a matéria do G1 aqui, pós uma reunião do Copom em outubro, na penúltima reunião que definiu manter a Selic. Na última também manteve a Selic, mas vamos lá. Não, peraí, eu tô na errada. Ah, tá aqui. É isso mesmo, não, tá certo. Deixa eu só mudar aqui o layout para não tampar a matéria. Tá aqui, ó. Lula critica patamar da Selic e diz que inflação e juros baixos significam crescimento. Aqui, ó. Ou seja, o Banco Central tinha mantido a taxa de juros em 15, o Lula foi lá, criticou, o Lula continua criticando, o Haddad continua criticando, a Gleisi continua criticando e nada de mudar, né? Nada de mudar. Ou seja, então a narrativa do Jones Manoel de que basta o Lula criticar e fazer pressão para a Selic abaixar não se sustenta na realidade, tá? O Copom... Ah, Adriano, mas a maior parte dos diretores do Copom foram indicados pelo Lula. Ainda sim. Só que eles são
Cara, o Dias Toffoli também foi indicado pelo PT. E não é ele que impediu o Lula de ver o Neto, quando o Lula estava preso? E daí, o que tem a ver com o Cascalço? O Lula indicou, mas o Lula não manda neles. O Banco Central é um órgão independente, tá bom? Então, que fique bem claro isso aqui. E deixa eu voltar com o Jones para a tela. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já está. Se a gente consegue aqui. Já está em 6 minutos, já está 1/3 do vídeo, mais ou menos, né? Vamos lá. Privada não aguenta um debate aberto puxado pelo presidente da República sobre isso. Aí alguém vai dizer, Jones, mas a Dilma tentou e não conseguiu. É porque quando a Dilma fez isso, ela estava em paralelo fazendo uma política de redução do investimento público e desaceleração da economia, né? Aí, realmente... Eu acabei de mostrar para vocês o Lula criticando abertamente. E outra, toda a reunião do Copom, que define a taxa de juros nas últimas, que foram mantidas em 15%, inclusive, se eu não me engano, semana passada teve a última, né? Que manteve em 15% também. Lula criticou, todos eles criticaram e não adianta nada. Isso aí é narrativa narniana. Na mente do Jones Manoel, é só o presidente nas cadeias de rádio. Ó, Galípolo, tu é pelego. Copom, vocês são pelego, eu indiquei vocês, dei o emprego de vocês e vocês ficam mantendo essa Selic em 15%. Aí para o Jones Manoel, pronto, aí a Selic vai para 7,5%. Tá tudo resolvido, né? Mas vamos lá. Sim, mas ele ganha, sabe? Ganha e ganha mesmo. Então, o debate que a gente faz desde o começo do governo Lula é dizer que as medidas do governo Lula de privatização, de corte de gastos, de ataque ao BPC, de ataque ao salário mínimo, porque só para lembrar, gente, foi aprovado ataque ao salário mínimo. A proibição. Ataque ao salário mínimo? Que outro governo, Jones Manoel, aumenta o salário mínimo acima da inflação, que dá ganho real ao salário mínimo? Aponta para mim aí, por favor. Vão lá nos comentários dos vídeos do Jones Manoel e pergunta, Jones Manoel, que outro governo, além do PT, aumentou o salário mínimo acima da inflação? Só conta isso para mim, tá? Perguntem isso para ele lá nos comentários do vídeo dele. Aumentaram o salário mínimo acima de 2,5%, considerando a inflação. Isso está aprovado, viu? Está valendo. Está proibido por lei aumentar o salário mínimo 5, 6, 7, 8% acima da inflação. Então, tudo bem. É verdade, isso aí faz parte do NAF. Mas que outro governo aumentou sequer 1% acima da inflação? Perguntem isso a ele, tá? Eu quero acima da inflação, tá? Não é abaixo, não. Não é só fazendo correçãozinha, não. Proposta do governo Lula aprovada no Congresso. Então, assim, o que a gente vem debatendo há muito tempo é que... Não, Jones Manoel, não é por causa do Congresso. O NAF não é escolha do Lula, tá? Sim, o NAF ele foi elaborado pelo Haddad? Foi. Mas o NAF foi uma saída possível para driblar, eu já expliquei isso aqui várias vezes para vocês, gente, para driblar o teto de gastos do Temer, que congelava investimentos em área pública por 20 anos, tá? Então o NAF foi a saída para isso. Não foi escolha, foi uma saída, foi uma redução de dano. É por uma escolha ideológica, é uma escolha do PT. Mentira. A gente também vem mentira tua. Que é da natureza do PT fazer um governo de rendição, um governo em essência neoliberal, ainda que com algumas medidas de interesse popular aqui e ali. Só que quando chega perto das eleições, o governo Lula, ele sabe, inclusive a melhor ciência política fala isso, que existe a teoria do voto direcional, né? Você precisa fortalecer a identidade de um campo político em contraponto a outro campo para aumentar seu potencial de votos, sua competitividade eleitoral. Então, toda vez que chega próximo da eleição, o PT gira o discurso à esquerda e toma algumas medidas à esquerda. E aí cria-se uma dupla moral. E aí vou dar o exemplo do meu amigo Breno Altman. Breno Altman, ele fez um debate com o Nildo Rix, lá no Três Irmãos Podcast, foi um debate muito curioso. O Breno, ele fala assim, eu gostaria que o governo fosse melhor, mas o governo não consegue ser melhor, não consegue ser um governo mais avançado, mais popular, por causa de uma correlação de forças muito difícil. Aí ele cita o caso do Congresso. Aí em seguida o Breno fala, mas começou uma mudança, porque o governo aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e agora abraçou a luta pelo fim da escala 6x1. Mas veja, o Congresso não mudou, né, gente? O Congresso só vai mudar na próxima eleição. Então, peraí. Se o governo poderia ser melhor por causa do Congresso, mas agora, na visão do Breno, ele está melhor com o mesmo Congresso, o determinante da posição do governo não é o Congresso, é a escolha de agenda política do governo. Não, Jones, para com isso, cara. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que o Jones seja burro desse jeito aí, não, tá?
Isso é desonestidade mesmo. Apesar desse congresso aqui, Jones, deixa eu te mostrar, Jones Manuel, aqui, ó. O congresso que a gente tem hoje, Jones Manuel, é esse aí. A composição atual do congresso é essa daí, ó. 75,2% de deputados lá na Câmara da direita, né? E 80,2% lá no Senado de senadores de direita, ou seja, inclui nisso aí direita e extrema-direita, tá? Então, apesar disso aqui, o que o Breno quer dizer? O Breno quer dizer que, apesar disso aqui, o PT é o melhor governo da história do Brasil. E eu quero ver você me provar o contrário cara a cara, Johnny, num debate, com dados, com fonte, sem ter para onde correr, sem ter para onde fugir, sem malabarismo retórico. Eu já conheço todos os seus malabarismos retóricos. Eu só queria que você me respondesse isso. Que outro governo entregou mais do que o PT, apesar disso daí que está na tela? É isso que eu queria saber. Então, o que o Breno Altman quis dizer? Apesar desta correlação de forças extremamente desfavorável, graças ao poder de preparo, a capacidade de diálogo, de negociação do Lula, ele consegue entregar muitos avanços. Agora, se a gente tivesse um Congresso melhor do que esse, né, bem mais favorável do que esse, com certeza o Lula entregaria muito mais do que ele já entrega, que é muito apesar disso daí. É isso que o Breno quer dizer, Johnny Manuel. Você está sendo desonesto, extremamente desonesto intelectualmente com o seu público, cara. É com o seu público. Tu tá enganando o seu público, tá mentindo para o seu público, tá bom? Vamos lá? Então, o governo Lula, sentindo os ventos das eleições, ele tira do bolso a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e aí o governo Lula escolheu não aprovar a correção automática, viu? Isso é um problema. Daqui a alguns anos, por exemplo, a gente pode estar com o mesmo nível de injustiça tributária que estava antes da aprovação dessa isenção. O governo tira do bolso isso, o governo... Gente, é esse cara engraçado. O pessoal vem nos comentários dos meus vídeos, só ataca o Jones Manuel, só ataca. É esse cara que vocês estão defendendo de vitimismo, dizendo que eu estou atacando. O cara só sabe mentir, gente. Esse cara não é honesto. Como que pode? Vocês são muito otários seguir uma pessoa dessa. Gente, vai conferir as informações. Dá um Google. Existe Google. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Dá pena de vocês, viu? Dá pena de vocês. Parece fiéis ouvindo cegamente ali o pastor. Não é possível, gente. Aparentemente, abraça a luta pelo fim da escala 6x1. E o governo também levanta um debate sobre tarifa zero em todo o Brasil, para citar só 3 exemplos. Então, veja, essa agenda ela poderia ter sido tocada em 2023, poderia ter sido tocada em 2024. Né? Vamos lá, o Congresso é o mesmo. Né? Em alguns aspectos, inclusive, a correlação de forças é pior. Porque, por exemplo, para o governo Lula, a situação internacional é pior com a vitória de Trump do que era, por exemplo, em 2023 com a vitória de Biden. Assim como, me parece, que a correlação de forças é pior esse ano do que era em 2023, porque em 2023 estava mais fresco na memória da população, de maneira geral, da população trabalhadora e de vários setores da sociedade brasileira, o que foi a pandemia e a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, essas 3 medidas que o governo está encampando agora, e aí o caso da tarifa zero, até agora é muito mais retórica do que proposta mesmo, né? Ele poderia ter encampado em 2023, poderia ter encampado em 2024, e ele encampou em 2025. Então, o que a gente está falando se confirma, pelo simples traçado da história. O governo Lula faz uma opção neoliberal, governar para a classe dominante. Chega na boca da eleição, o governo sabe que não dá para ganhar a eleição com o discurso dizendo que a prioridade do país é a austeridade fiscal, é corte de gasto, é desvincular o BPC e a aposentadoria do salário mínimo, é cortar na saúde, é cortar na educação, é acabar com o piso constante. Desvincular BPC, olha, que canalice, gente, que canalice. Essa questão que o Jones acabou de citar agora, de desvinculação do BPC, do salário mínimo, sabe de quem que é? Do MBL. Cara, que cara canalha, ele joga pro público assim, solto, e quem tá ouvindo ele, os jovens em céu, que a maior parte do público do Johnny Manuel hoje é em céu, vai pensar, caramba, o governo Lula queria realmente desvincular o BPC do salário mínimo. Mas que bicho canalha,
Que bicho canalha. Aula de saúde e educação, né? Tem que ter um discurso popular, né? Um discurso que toque no interesse da classe dominante. Aí ele, no instante, tira um discurso popular da gaveta, que diziam que não dava para tirar, por causa do Congresso, mas o Congresso é o mesmo. E aí, a partir disso, se cria uma retórica de chegou a virar da esquerda. Não chegou nada de virar da esquerda, chegou a eleição. Aí o governo vai virar o discurso à esquerda na eleição. Se ganhar a eleição, em 2027, volta a mesma dinâmica de sempre. É isso, viu, gente? Vamos lá. Aí o governo Lula abraçou a luta pelo fim da escala 6x1. Para mim, tem algumas considerações aqui importantes. Primeira consideração, é uma tragédia. Antes de entrar nessa questão aí, é engraçado, né? Quantas cidades o Jones já governou mesmo? Quantos estados o Jones já governou? Já foi presidente do Brasil alguma vez? Qual é a experiência administrativa que o Jones Manoel tem? Queria saber, porque já que ele está querendo ensinar o Lula a jogar o jogo da política institucional, bom, eu presumo que ele tenha tanto quanto ou mais experiência que o Lula no jogo, já que ele quer ensinar um jogador que joga esse jogo da política institucional desde 2003, né? O Lula está nessa brincadeira de eleição desde 89 e jogando o jogo ali na prática, dentro de campo, desde 2003. Ou seja, estamos em 2025, são 22 anos de rodagem. E assim, para o Jones estar querendo ensinar o Lula nesse nível aí, no mínimo ele tinha que ter sido já governador de algum estado, prefeito de alguma cidade, mas o cara nunca administrou nada na vida. Nada na vida. Adriano, ele já administrou conflito lá na manifestação de Recife. Administrou bem, correu para a padaria e deixou a deputada lá tomando spray de pimenta na cara. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, isso aqui só pode ser piada. Vocês não param para pensar nisso não, gente? Como é que um cara com experiência zero quer ensinar alguém que joga há tanto tempo esse jogo, que sabe jogar o jogo? Adriano, mas tem que dar chance. Que dá chance? Ninguém nem sabe quem é Jones Manoel. Acorda, ó. Acorda. Acorda, porra. Ninguém sabe quem é Jones Manoel, cara. Não tem que dar chance porra nenhuma. Ele tem que degrau a degrau. Se ele quiser realmente chegar lá, que ele jogue o jogo da política institucional, tá? Que o Jones não vai conseguir fazer revolução socialista no Brasil, tá? Jones não vai conseguir essa postura canastrona, essa postura caudilista dele, que é ridícula. Parem com isso, gente. Acordem para a realidade. Passem a conferir o que esse cara diz. Se bate com a realidade, é o mínimo. Já que vocês se dizem aí o suprassumo do senso crítico, mas que porra de senso crítico é esse que vocês, público do Jones, têm, que não conferem as porra das informações mentirosas que ele passa para vocês? Cadê o senso crítico de vocês, que vocês arrotam aqui nos comentários dos vídeos? Cadê? Pois é, sumiu o senso crítico, né? Lamentável que o governo parta na perspectiva da reduzir a jornada de trabalho só para 40 horas semanais. Eu sei que vai ter algum bonitinho que vai dizer: é realpolitik, é o que dá para fazer. Não, isso ainda vai tramitar pelo Congresso. E aí, para ter margem, inclusive, de negociação... Não, porque quem entende de institucionalidade é ele, né? Não. Quem é o Lula, quem é qualquer um que está lá dentro do jogo da política institucional. Quem entende é o Jones. Não dá para fazer, não. Só dá para fazer o que o Jones disser. E não dá para fazer o que ele disser que não dá. Porque é o Jones que entende, né? Ele é o maioral. Experiência zero. Mas é ele que sabe. É ele que ensina. Ele é o cara. O governo deveria trabalhar com a perspectiva de redução da jornada de trabalho para, por exemplo, 30 horas semanais ou 36 horas semanais, porque o governo, quando ele vai para 40 horas semanais, ele vai sem margem de negociação. Isso não é nada de realpolitik, isso é a burrice, chamada de realpolitik, né? Porque... gente, é isso, sabedoria popular. Se você quer vender um carro... Inteligente é ele, ele. Vamos pegar o exemplo da bicicleta. Você quer vender a bicicleta, você quer pegar... Vamos parar com esse negócio de confundir retórica com inteligência. Mas o Jones Manoel é um bom debatedor, ele tem uma boa retórica, ele fala bem. Isso não é sinal de inteligência. Quantas pessoas por aí falam bem são burras
Ele é o próprio exemplo. É porque eu estou pegando um pouco mais leve, gente, mas o que o Johnny já falou de burrice em relação à máquina pública nesse vídeo não está no gibi. Né? Então ele fala bem, tem uma boa retórica, logo ele está certo, logo ele é muito inteligente. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona, tá? Reza a lenda que o Einstein não tinha uma boa retórica. Não falava tão bem assim. E aí? Como é que fica? O Einstein é burro agora? Inteligente é o cara que fala bem aí? Não é assim, gente. Não é assim que funciona, tá? Ele pode falar bem, pode ter uma boa retórica, mas ele mente demais. Ele engana vocês. E é justamente, prestem atenção, é justamente por essa boa retórica dele que vocês estão caindo igual patinhos no golpe, tá? Que golpe, Adriano? O golpe do me paga, igual o Vampeta no Flamengo. Vocês lembram do Vampeta? Eu gosto de citar esse exemplo, que eu acho muito didático. Uma vez o Vampeta declarou, estava com os salários atrasados lá no Flamengo, e que se dane o Flamengo, que eu sou Vasco, mas o Vampeta declarou que eles fingem que me pagam, fingem que jogam. O Flamengo foi lá e demitiu. Esse é o golpe. Eles fingem que estão construindo alguma coisa no sentido de socialismo no Brasil, de revolução socialista brasileira. Eles fingem que estão construindo, mas vocês não fingem, vocês pagam a conta. Vocês financiam isso. Então não caiam nesse golpe, gente. Vão conferir se de fato esses caras estão construindo alguma coisa. É só isso que eu peço. Não acreditem em mim, não. Vão conferir. Será que eles estão construindo alguma coisa de fato? Será que o Jones quer realmente entrar na política institucional? Será que ele quer realmente disputar lá? Vamos ver. Bicicleta, você não vai começar a negociação pedindo R$1.000, né? Você vai pedir 1.500, né? Você pede 1.600 para ir negociando, para chegar nos R$1.000 que você quer. A partir do momento que o governo já entra com a ideia de que nosso horizonte é reduzir isso para só 40 horas semanais, ele perde margem de negociação na proposta. Então, é uma responsabilidade histórica. Isso por um lado. Por outro lado, tem que se observar se realmente, presta atenção, o governo vai bancar, não tem isenção da folha de pagamento. A linha da burguesia é muito claro. É compensar a redução da extração de mais-valia com a pequena redução da jornada de trabalho, na ideia de que eu quero compensação tributária, eu quero redução de imposto. É preciso cobrar, e cobrar muito firme, que não se aceita. Pelo contrário, quem vai pagar a conta é os mais ricos, Jones. Para de mentira. Vamos lá. Nenhuma desoneração da folha de pagamento em nome... Não vai haver desoneração da folha de pagamento. Inaceitável. Não vai ter. Inaceitável. Preciso olhar, cobrar, se mobilizar para não aceitar que o fim da escala 6x1 signifique redução de salário e signifique desoneração da folha de pagamento. Isso é simplesmente inaceitável e, na prática, anula as conquistas da classe trabalhadora, porque você tem o fim da escala 6x1 e você tem, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, o trabalhador trabalha menos por um lado e destrói a aposentadoria do trabalhador por outro. Aí acaba que você trabalha menos na escala semanal, mas vai trabalhar menos no decorrer da sua vida, porque a chance de se aposentar fica menor, né? A possibilidade de se aposentar fica menor, entende? É uma forma, inclusive, de ampliar o tempo médio de vida laboral útil que o trabalhador vai ser obrigado a fazer por causa de dificuldade de se aposentar com esse golpe na Previdência Social. Então, assim, é inaceitável qualquer desoneração da folha de pagamento. Assim como a gente tem que observar... Tá vendo como ele frisa numa coisa que nem existe? Não vai haver desoneração da folha de pagamento. Mas ele fica frisando nisso e jogando solto para quê? Para o público que está assistindo esse vídeo acreditar que o Lula está defendendo uma desoneração na folha de pagamento para o fim da escala 6x1, ou seja, reduz a escala de trabalho, mas reduz o salário também. É isso que o Jones está jogando aí de forma totalmente canalha, totalmente covarde, totalmente mentirosa para o público jovem em céu dele, né? É isso. É a desonestidade. O golpe está aí, gente. Não caiam. Tudo isso que ele falou até agora é mentira. Se realmente o governo vai querer aprovar isso, vai fazer como bandeira de campanha. Segundo a própria mídia burguesa e as declarações do governo, a ideia do governo Lula é aprovar isso até abril de 2026. Veja, faz sentido o governo querer já aprovação do fim da escala 6x1 para chegar na eleição e ter o que mostrar. Chegar na eleição e dizer assim, conseguimos a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil,
conseguimos o fim da escola 6x1. Faz sentido. A minha preocupação é que, como o governo Lula é um governo rendido, né, é um governo que, mesmo quando ele tem ampla margem de uma vitória, ele sempre prefere recuar. Foi o caso da aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ampla margem de vitória? Deixa eu lembrar para vocês de novo aqui, gente, a ampla margem de vitória que o Johnny está falando. Eu não consigo enxergar, vocês conseguem? Aí, ó, azul é direita e o resto é esquerda. Que ampla margem de vitória é essa que o Johnny está falando, gente? Que na realidade não existe, né? A realidade é essa daí. Ou seja, vocês notem que o discurso do Johnny está de um lado, a realidade está do outro, né? Não converge o que o Johnny está falando com a realidade. Mas, enfim, vamos continuar ouvindo para ver aonde ele vai chegar, né? Vamos lá. Ninguém teve coragem de votar contra, viu? Naquele Congresso Nacional cheio de fascista, imbecil, canalha e por aí vai. Porém, contudo, todavia, o governo não quis aprovar a emenda que criava a correção automática da tabela do imposto de renda. Então, assim, não tem correção automática. E se daqui a 10 anos, por exemplo, essa tabela não for corrigida? Paciência, viu, gente? Então, é se ficar atento. Acho que é uma tarefa fundamental fazer uma cobrança para que realmente o governo coloque peso nisso e não seja só uma cena eleitoral. Porque, por exemplo, essa entrevista do Fernando Haddad para o Estadão, o Fernando Haddad já sinalizou que o debate sobre tarifa zero em todo o Brasil não é um negócio para ser implementado agora, é um negócio para ser debatido nas eleições. Então, assim, já ficou claro que a ideia do governo é levantar a pauta como bandeira eleitoral para depois a gente ver, né? E aí a gente sabe como o petismo lida com promessas eleitorais, né, gente? Haja vista a promessa de reestatizar a Eletrobras, reestatizar as refinarias privatizadas da Petrobras, Alan Dolfo Alves na Bahia, Isaac Sabá no Amazonas, a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, de acabar com a contra-reforma do ensino médio, de acabar com a contra-reforma trabalhista, de acabar com a contra-reforma da Previdência, de acabar com o teto de gastos, de acabar com a autonomia / privatização do Banco Central. Todas essas propostas foram esquecidas depois que ganhou o governo, né? E eram bandeiras eleitorais de campanha. Então, é de se ficar atento. Se o governo conseguir, a redução da jornada de trabalho é uma conquista muito importante que deve ser parabenizada. Mas o que só confirma o debate que a gente vem fazendo aqui há anos. Veja, gente, o Congresso é o mesmo, viu? O Congresso de hoje é o mesmo Congresso de 2023. É o mesmo Congresso de 2024. O governo tem minoria do mesmo jeito no Congresso. E aí, repare, a gente vem debatendo há muito tempo, inclusive citando exemplos como o caso da Colômbia, de que não é verdade que por ter minoria no Congresso não é possível arrancar conquistas e reformas populares para a classe trabalhadora. Ainda bem que o Lula arranque muito mais que o Petro, inclusive, né, o Johnny Manuel? Inclusive, o Petro, que eu já expliquei em diversos vídeos, as diferenças, gente, institucionais da máquina pública da Colômbia para o Brasil. Pretendo fazer mais, conforme os webcomunistas vão tocando nesse assunto. Mas engraçado o Jones citar o Petro assim, né? Porque ou o Jones não sabe, ou ele finge que não sabe. O Petro, por exemplo, chama o Lula de professor. E esse cara aqui fica desrespeitando o Lula o tempo todo. O Petro, pro Petro, Jones Manuel, o Lula é o professor. Lula é o ídolo do Petro, se você não sabe, ou finge que não sabe, né? Finge que não sabe. E aí muita gente ataca e não sei o quê, e diz, não, o Brasil é diferente da Colômbia, o que é óbvio, muito. Né? Inclusive, quando você compara países diferentes, toda a comparação é entre países diferentes, né? Porque até onde eu sei, nenhum país é idêntico ao outro no mundo, né? Então por que tu compara? É necessariamente entre países diferentes. Enfim, então por que tu fica comparando? A gente vem debatendo há muito tempo. Nunca foi prioridade um projeto de país transformado. Ah, mas todo país é diferente. Ué, mas então por que tu fica comparando Lula com Petro? Se você sabe que é diferente. Um projeto de país reformista, não estou nem falando de projeto revolucionário, viu, de Revolução Brasileira. Um projeto de pautar transformações para a classe trabalhadora, de pautar a conquista de reformas populares, de pautar o enfrentamento à dependência econômica, à dependência tecnológica, à concentração de renda, riqueza e propriedade, criar serviços públicos de excelência. A prioridade é sempre se movimentar de acordo com o calendário eleitoral. Se o calendário eleitoral diz que tem que se movimentar um pouquinho para manter um voto progressista, um voto popular, um voto operário, vai ter movimentação. Passado o momento eleitoral, vocês vão ver o que é que vai acontecer de novo. Então, assim, muito bom que enquanto bandeira eleitoral, o governo Lula
tenha abraçado o fim da escala 6x1, ainda que com seus limites, como esse debate de só reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Nós do PCBR defendemos que é possível, sim, reduzir para 30 horas semanais a jornada de trabalho. É preciso ficar atento aos limites, né, da forma lulista de negociar. Então, pode ser que volte o debate de contrabando sobre a desoneração da folha de pagamento, mas é isso, eu reforço. O Congresso de hoje é o mesmo 2023, é o mesmo 2024. Você que repetiu várias vezes o argumento que o governo quer, mas não consegue porque o Congresso não deixa, você tem uma missão muito difícil, é explicar... Não, tem razão, tem razão. O Lula é imperador, ele pode tudo, eu esqueci, né? Jorge Manoel tá certo, gente, eu tô errado. É que eu esqueci de um detalhe assim, muito importante, é que o Lula não é um presidente da República, né? O Lula é um imperador, então tudo que ele decreta vira lei na mesma hora, né? É igual os reis da antiguidade, né? É isso. Como nesse mesmo Congresso agora é possível pautar e quem sabe aprovar o fim da escala 6x1. Repito, o Congresso de hoje é o mesmo Mas, Congresso. gente, é só isso? Essa que é a tua dificuldade que você acha que é em explicar? É porque é eleição, meu querido. Ou seja, a correlação de força do Congresso é desfavorável. Só que eles são de direita, mas não são burros, Jones. Como é eleição ano que vem, eles querem pautar a fim da escala 6x1 para eles se reelegerem. Será que você nunca pensou nisso, não? Quer dizer que a eleição é só para presidente. Deputado não tem eleição, não. O deputado está lá vitalício. Quer dizer que deputado não tem eleição, senador não tem eleição. Olha do cara, gente. Olha a falta de entendimento de realidade do Jorge Manoel. Não. Se o Lula conseguiu pautar a escala 6x1, por que ele não pauta tudo o que ele quiser, então? Gente, é véspera de eleição. Os deputados também querem se reeleger, Jorge Manoel. Sabia disso? Não é só o Lula que quer se reeleger, não. Então, assim, deputado da direita, da extrema-direita, do centrão, todos eles vão pautar questões que vai à mostra para a mídia para eles se reelegerem. É muito simples. Explicado. Pronto. Aquilo que você falou que seria difícil de explicar. Mas vamos lá. Congresso 2023 é o mesmo Congresso 2024. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Gostei, não. Ativar o sininho. Não gostei não, Jones. Muito mentiroso. Mentiu pra caramba. Não tem como gostar de ouvir mentira, né? É mentira do início ao fim, gente. E assim, eu espero que vocês tenham compreendido, você que é público do Jorge Manoel, não acredite em nada do que eu disse aqui, nas questões que eu refutei ele. Não acredite não, vai conferir. Vai conferir no site do Gov, vai conferir nas fontes oficiais, gente. Vocês têm que parar com isso. O meu influenciador preferido, o que ele falou é lei. Não, confira. Confira. Até o que você fala, principalmente o que eu falo. Senso crítico, vão lá conferir. Vão lá. O que eu mostrei aqui, tudo que eu mostrei aqui, vão nos mesmos sites. Vão conferir em outros sites, mas sites oficiais, claro. Não vai conferir em fundo de galinheiro, em fundo de quintal, né? Várias fontes oficiais, gente. Quer se informar sobre algo do governo? Onde eu vou me informar? Vou me informar com o Jorge Manoel? Não. Vou me informar com Ian Neves? Não. Vou me informar com Humberto Matos? Não. Eu vou me informar no site do Gov. É lá que eu vou. E com você, Adriano, também não. Quer a informação oficial? É nas fontes oficiais. Aqui eu faço as nossas reflexões, combato mentira aí dos caras contra o governo Lula, mas eu não sou uma fonte oficial. Vai conferir nas fontes oficiais. Agora, eu dou o melhor de mim aqui, tenho responsabilidade com o que eu falo, tenho plena responsabilidade com toda notícia que eu dou, plena responsabilidade com as informações que eu passo. Não estou isento de erro, e toda vez que eu erro, eu venho aqui e corrijo, tá? Agora, vocês já viram eles se corrigindo? Claro, Adriana, é porque eles não erram, só você que erra porque você é burro. Não. Não é que eles não erram, eles erram tanto quanto ou mais. Eles só não são honestos para admitirem isso. Anotem isso, tá? Não existe quem não erra. O que existe é pessoa desonesta que não admite os próprios erros, tá? E essa culpa eu não carrego, tá? Eu tenho plena responsabilidade com tudo que eu trago aqui no Reflexões Contemporâneas. Lá na Folha em Foco também, onde eu sou âncora de um programa de notícias, tenho plena responsabilidade com as informações que eu passo.
Só que isso não me isenta de erro. E sempre que acontecer de errar, eu sou humano, eu vou vir e vou corrigir aqui com vocês, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já estamos indo aí para quase 1 hora de gravação. Caraca, passou rápido, hein? 1 hora. Então é isso, gente. Até a próxima. Fui.